Boa noite a todos. Como sempre, gostamos de pedir que Jesus nos permita experimentar os benefícios da sua paz, enquanto ainda não conquistamos a nossa. Que os benfeitores espirituais nos auxiliem para que nossas limitações não comprometam a mensagem da noite. Como foi anunciado o tema da noite, vontade, potência da alma. Mas, antes de conhecer a doutrina espírita, eu não pensava nisso, como vontade sendo uma potência da alma. Pensava eu que vontade era vontade de comer algo diferente, comprar algo novo, vontade de fazer uma viagem, E a gente percebe que isso é uma visão limitada, que limita a nossa vontade em coisas materiais. E a doutrina espírita vem nos mostrar que não, que vontade vai muito além disso. E até para nível de curiosidade, fui procurar no dicionário o significado da vontade, ver o que dizia no dicionário. E lá está assim: vontade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. E a outra, vontade é força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus objetivos ou desejos. Ânimo, determinação, firmeza. Por essas definições, já podemos entender por que a vontade é uma potência da alma, que Allan Kardec bem definiu como sendo um atributo do espírito. Agora, como cada um usa esse atributo, é que é a questão. Então é difícil perceber que não temos usado bem essa potência da alma para progredir espiritualmente. Tanto que ainda estamos reencarnando nesse mundo de provas e expiação. Mas será que é só encarnados que podemos progredir? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos imortais, na questão 230. O espírito progride no estado errante? Estado errante é quando o espírito está desencarnado, sem corpo físico, esperando outra oportunidade de reencarnar. E os espíritos respondem a Kardec: pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Ou seja, ele até pode aprender muito no plano espiritual, mas é só aqui, na prática, no dia a dia, que vamos saber se realmente aprendemos ou se a nossa vontade não era assim tão grande. Por exemplo, nós podemos aprender no plano espiritual tudo sobre o perdão, todas as teorias, e aí pedimos para reencarnar próximo ao algoz do passado. Os benfeitores espirituais que tutelam nossa vinda fazem a preparação do plano reencarnatório. Da nossa parte vai depender só colocar em prática tudo que aprendemos na erraticidade, ou seja, de demonstrar a nossa vontade de progredir. Aí reencarnamos, e em determinado momento cruzamos com alguém e pensamos: não vou com a cara desse sujeito, não fez nada para mim, mas meu santo não bate com o dele. Até que as necessidades das provas surjam, prejudicamos ou somos prejudicados, e esse é o momento de colocar em prática o que aprendemos na teoria. E então perguntamos: o quanto da nossa vontade de progredir espiritualmente já desenvolveu em nós? Só um detalhe: ninguém está dizendo que é fácil, mas sempre é possível. Esse assunto nos faz lembrar do espírito André Luiz. Quando estudamos as obras de André Luiz,
psicografadas por Chico Xavier, é possível perceber a evolução dele desde a primeira obra, Nosso Lar. Só que antes dele desencarnar, como ele era? Um médico rico, orgulhoso, atendia seus pacientes com desdém, levava uma vida totalmente desregrada. Mas aconteceu com ele o que vai acontecer com todos: o desgaste natural do corpo físico. Só que no caso dele foi antecipado, esse desgaste pela má conduta, e chegou do outro lado da vida de uma maneira lamentável. Quem quiser maiores detalhes, recomendo que leiam o livro. E como a misericórdia divina é grande e não abandona ninguém, após um período no umbral, foi socorrido em Nosso Lar. E vocês lembram da questão 230 que citamos há pouco, O espírito progride no estado errante, pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade. E ele demonstrou muita vontade em aprender, um desejo enorme em lograr novos conhecimentos. E para o nosso bem, ele transferiu todo o seu aprendizado através de inúmeras obras psicografadas pelo médico Chico Xavier. Agora, para ele ter certeza de que aprendeu, é preciso reencarnar e colocar em prática, e aí demonstrar o quanto era grande a sua vontade, porque não é fácil. Uma coisa é aprender no plano espiritual, outra coisa é colocar em prática aquilo. Quem também nos traz um grande contributo com relação a esse tema é Leon Denis, o eminente colaborador de Allan Kardec, e cuja a dedicação à doutrina espírita tantas e belas lições devemos. Na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, dedicou um capítulo inteiro para falar sobre a vontade. E Leon Denis trata nesse capítulo a vontade como sendo a potência da alma. Ele vai dizer: é na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Gastamos a vida em coisas banais, percorremos o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos. Mas segue ele dizendo: há em toda a alma humana dois centros, duas esferas de ação e de expressão. Uma se manifesta na personalidade do eu, com suas paixões, fraquezas, sempre insuficiente. Enquanto ela for reguladora do nosso proceder, teremos a vida inferior semeada de provações e males. No Evangelho é chamado de o homem velho, que ainda habita em nós. A outra, interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós, que deve ser o nosso objetivo: caminhar para uma vida espiritualizada. Aqui nós podemos fazer a seguinte reflexão: qual desses dois centros está dominando? A que manifesta a personalidade do eu, ou a sede da consciência no templo de Deus? Se olharmos para o mundo de uma forma geral, é fácil perceber quem está dominando. Mas a doutrina espírita nos ensina a não analisar os outros, e sim a nós próprios. Então precisamos fazer essa pergunta para cada um de nós e nos autoavaliar: qual desses dois centros domina em nós? Eu não sei em vocês, mas em mim, que ainda tenho tantas dificuldades de lidar com o egoísmo, com o orgulho, com a vaidade, que ainda reencarno nesse mundo de prova e expiação,
que ainda tropeça nos mesmos erros, embora já tenha vencido outros tantos. Mas tudo isso é sinal de qual força ainda domina em mim ou em nós. Mas como mudar esse quadro? Perguntaria a vocês. Diz Leon Denis, por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. O uso persistente, tenaz dessa faculdade soberana permitir-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. É um dos trechos mais belos desta obra. O uso persistente, tenaz dessa faculdade soberana permitir-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. É pela vontade que nós modificamos nossos pensamentos e sintonizamos com os benfeitores mais elevados. É pela vontade que decidimos sempre pelas melhores atitudes. É pela vontade que decidimos não responder a uma ofensa. É pela vontade que decidimos sempre pelo caminho do bem, ainda que os outros não reconheçam. Ainda Leon Denis segue dizendo: a vontade é a maior de todas as potências, é em sua ação comparável ao ímã. É muito interessante essa colocação que ele faz, comparar a vontade com o ímã. Porque nós atraímos ou somos atraídos de acordo com a nossa vontade. Por exemplo, a pessoa pessimista está sempre atraindo situações negativas, só enxerga os defeitos nos outros, se acham sem condições de tentar algo novo. É alguém que ainda não se permitiu usar a vontade como força de transformação. Por outro lado, o otimista atrai situações positivas, consegue enxergar nos outros pontos positivos e, mesmo quando enfrenta algum problema, não se entrega, vai em busca de soluções. Esses já sabem usar da vontade como grande aliado para a sua transformação. O que importa para nós é não nos entregarmos diante das nossas limitações, e sim encararmos de frente os desafios que surgem. O Espírito Emmanuel, no livro da Esperança, psicografado por Chico Xavier, no seu capítulo 60, diz que errados ou inimigos, deficientes ou ignorantes, rebeldes ou faltosos, é necessário aceitar a nós mesmos, tais quais somos, sem acalentar ilusões a nosso respeito, mas conscientes de que a nossa recuperação, melhoria, educação e utilidade no bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos, podem principiar desde hoje, se nós quisermos, porquanto é da lei que a nossa vontade intimamente livre dispõe de ensejos para renovar o destino todos os dias. O que ele está dizendo aqui? É que nós vamos usando desculpas com relação às nossas limitações, aos nossos defeitos, para não realizar as transformações que precisamos. E que nós não devemos nos iludir, mas que podemos sim, ainda hoje, começar com aquilo que já possuímos. Como, por exemplo, nós que temos a oportunidade de estudar a doutrina espírita, aos poucos vamos adquirindo o entendimento que a doutrina espírita nos traz. Quantas pessoas passam pelas mesmas dificuldades
enfrentam os mesmos problemas, possuem os mesmos medos, mas não têm esse entendimento que já possuímos. Então podemos começar por aí, usando desse entendimento, alimentado por essa potência da alma, que é a vontade. Para que essas reflexões possam ir além da parte teórica, é sempre bom trazer exemplos práticos e nada melhor do que buscar no Evangelho. No capítulo 10 do Evangelho de Marcos, tem uma passagem trazida pelo evangelista que narra que Jesus estava passando, saindo da cidade de Jericó. E ali estava sentado à beira do caminho um homem chamado Bartimeu. E diz o texto: ouvindo Bartimeu que Jesus passava, já que ele era cego de nascença, começou a clamar dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas admoestavam Bartimeu. E quando as pessoas o admoestavam, mais alto ele gritava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. De tal maneira que Jesus o ouviu e parou, e pediu que o chamasse. E as pessoas chegaram a Bartimeu e disseram: Tende bom ânimo, ele te chama. E Bartimeu levantou-se, jogou longe a capa e foi ao encontro de Jesus. Chegando até Jesus, Jesus lhe pergunta: Que queres tu que eu te faça? E Bartimeu prontamente respondeu: Que eu veja. Jesus disse: Tua fé te curou, vê. E Bartimeu, a partir daquele momento, passou a ver e começou a seguir Jesus pelo caminho. Essa passagem não é uma parábola, é um fato. Mas Jesus valia-se dos fatos para trazer-nos ensinos, não só das parábolas. Todas as ações de Jesus eram didaticamente pensadas para que pudesse deixar-nos exemplos do ato, ensinos para que pudéssemos refletir sobre eles. E o que temos nessa passagem? Nós temos a figura de uma pessoa, cujo nome não é trazido, porque Bartimeu não é um nome. Bar significa filho de, ou seja, filho de Timeu. Particularmente, gosto muito dessas passagens em que o personagem não tem um nome, porque fica mais fácil a gente se colocar no lugar dele. Diz o texto que ele estava à beira do caminho mendigando. Bartimeu era cego. E nós podemos trazer a ideia da cegueira como não possibilidade de discernir as coisas. Bartimeu não tinha o dom da visão, mas ele utilizou outros dons que ele tinha. Embora lhe faltasse a visão, ele possuía o sentido da audição, possuía o sentido da fala, soube utilizar o que lhe era possível. E diz o texto que ele, ouvindo que Jesus passava, o texto não diz vendo que Jesus passava, porque ele não via, mas o que lhe faltava, ele não se lamentava. Ele utilizava o que ele tinha. Ele utilizava o outro sentido, o ouvido. Como a nos dizer que na vida, muitas vezes, nós lamentamos por aquilo que nos falta e usamos pouco aquilo que possuímos e de fato nós temos. Nós reclamamos pelo que gostaria de ter e não valorizamos aquilo que já temos. E Bartimeu começa a chamar Jesus, e quando ele chama, as pessoas começam a admoestá-lo. E quanto mais era admoestado, mais alto ele gritava, fazendo valer a sua vontade. Muitas vezes, nós passamos por dificuldades, fazemos um esforço e as dificuldades parecem que se aumentam e nós desistimos. Até tentamos de novo, por uma segunda vez, mas as dificuldades também aumentam e nós desistimos.
Mas Bartimeu não. Quanto mais as pessoas pediam para que ele se calasse, mais alto ele gritava, como a nos dizer: quanto maiores os obstáculos, as dificuldades, mais força precisamos demonstrar, mais vontade de querer alcançar o objetivo traçado. Diz o texto que Jesus, ouvindo Bartimeu, parou. Veja como é interessante. Bartimeu fez valer a sua vontade de ser ouvido. E Jesus, percebendo o esforço e a sinceridade em Bartimeu, parou. E por que isso? Como disse o Espírito Emmanuel, é da lei que a nossa vontade, intimamente livre, dispõe de ensejos para renovar os destinos todos os dias. Precisamos lembrar que Jesus parou para ouvir Bartimeu. Bartimeu precisou ir até Jesus, precisou movimentar, precisou agir, sair da condição cômoda de ficar apenas esperando que a solução viesse sozinha. Na vida é preciso fazer escolhas, tomar decisões que nem sempre são as mais acertadas, mas sempre serão um aprendizado. É para isso que estamos aqui. Aprender com os acertos, mas também com os erros. Não estamos para errar, mas aprendemos com os erros. Na questão 120 de O Livro dos Espíritos, pergunta Kardec: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E eles respondem: não pela fieira do mal, mas pela a da ignorância. Não erramos porque queremos, erramos porque não conhecemos. O problema é quando persistimos no erro. Sabemos que não dá certo e a gente persiste, ao invés de mudar o caminho. Mas segue o texto dizendo que Jesus, ouvindo Bartimeu, pede que o chamasse. E as pessoas chegam até Bartimeu e disseram: tende bom ânimo, ele te chama. Quando chamamos por ajuda em nossas preces e orações, é preciso ter bom ânimo, é preciso acreditar e ficar atento às respostas do céu. O texto segue dizendo que Bartimeu levantou e foi até Jesus. Na linguagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ajuda-te e o céu te ajudará. É preciso fazer a nossa parte, é preciso movimentar e ir em busca do desconhecido para aprender e crescer espiritualmente. E Bartimeu fez isso. Levantou-se prontamente e jogou longe a capa. E o que é a capa? A capa, à época de Jesus, era um sinal de mendigância, porque aqueles que pediam esmolas precisavam ser autorizados pelo governo, e a capa representava essa autorização. E era tão grande a vontade de se transformar, que Bartimeu se desfez da única coisa que garantia para ele algum donativo, algum sustento. Quando temos certeza do que queremos, do que realmente faz sentido em nossas vidas, conseguimos nos desapegar das ilusões que o mundo material proporciona. Conseguimos nos libertar dos grilhões que nos mantêm presos no mundo físico. E a capa representa isso, esse mundo de aparências. E para ir ao encontro de Jesus, como fez Bartimeu, precisamos nos desfazer das falsas aparências, porque Jesus nos conhece por dentro, nos conhece no íntimo. E quando Bartimeu chega até Jesus, Jesus lhe faz uma única pergunta: que queres tu que eu te faça? E se Jesus perguntasse para cada um de nós: que queres tu que eu te faça? Será que estamos prontos para responder?
Será que já sabemos o que queremos? Para onde nossa vontade vai apontar nesse momento? Por essas e por outras, que a doutrina espírita é mesmo libertadora. Porque ela nos deixa bem claro que tudo depende das nossas escolhas, das nossas ações. E mesmo que a nossa resposta a Jesus fosse sincera e disséssemos que queremos alcançar a felicidade, né, a vida espiritual, Jesus diria apenas uma palavra para nós: evolua. Não quer mais reencarnar em um mundo de prova e expiação? Evolua. Não quer mais ter um parente difícil na família? Evolua. Não quer mais sofrer com doenças físicas? Evolua. O que nós estamos esperando? E poderíamos ficar o resto da noite aqui falando de coisas que não queremos mais passar, mas que ainda passamos, porque não estamos sabendo usar essa vontade a nosso favor. E assim, nós continuamos cegos, revestidos com a capa das aparências, nos contentando com as migalhas que o mundo físico nos oferece, porque não conseguimos ver a verdadeira vida, o que a verdadeira vida tem para nos oferecer. Foi o que Bartimeu conseguiu. Ao demonstrar a vontade de se transformar, porque quando ele vai a Jesus, e Jesus pergunta o que quer que te faça, Jesus sabia que ele era cego. Por que Jesus pergunta? Porque Jesus não perguntava para um homem físico, Jesus perguntava para o espírito de Bartimeu, e ele queria ver. E ver não é ver os espíritos, é esse entendimento que a vida espiritual nos oferece, que fica bem claro através dos ensinos da doutrina espírita. E é isso que Jesus pede a Bartimeu, que eu vejo. E Jesus diz a ele: tua fé te curou. Vê. Parece simples para Jesus, para ele é. Para nós, a dificuldade ainda é muito grande, ainda estamos muito longe. Mas conhecemos o caminho, a doutrina espírita nos deixa claro, ela vem iluminar através de seus ensinos. Aquele que realmente vê, segue Jesus através da prática de tudo aquilo que ele nos ensinou e nos deu como exemplo. Foi o que fez Bartimeu, passou a seguir Jesus pelo caminho. Que possamos nós, com o conhecimento do Evangelho, à luz da doutrina espírita, passar a ver e seguir esse caminho, ainda que venhamos a tropeçar, o que é natural na nossa condição, mas sem nunca desistir. Porque a doutrina espírita vem, através de um dos seus pilares, apresentar a reencarnação e nos dizer que sempre poderemos recomeçar e fazer valer a nossa vontade. Porque a reencarnação não é para punir ninguém, e sim para oportunizar, dar-nos oportunidade para que a pessoa refaça os seus atos. É a questão 171 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: onde se fundamenta o dogma da reencarnação? E eles respondem: na justiça de Deus, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. É uma das respostas mais consoladoras do Livro dos Espíritos. Um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Como entender a justiça de Deus sem a reencarnação?
Por isso, meus irmãos, que nós saibamos dar valor a esta grande oportunidade que estamos tendo de reencarnar e poder conhecer a doutrina espírita, que é para nós um farol que ilumina nossos caminhos. Que nós saibamos usar a nosso favor essa vontade, a potência da alma. Fica para nós a reflexão. Vamos ao passe. Amado Mestre Jesus, muito te agradecemos pela oportunidade que nos concede de poder experimentar nesse instante os benefícios da sua paz. Essa paz que sentimos invadir nossa alma, que sentimos tocar nossos corações, que faz aliviar nosso sofrimento, que faz crescer nossa esperança em dias melhores. Pois sabemos hoje que tudo depende das nossas escolhas. E também sabemos que podemos contar sempre com o amparo amigo dos benfeitores espirituais que tutelaram nossa vinda e que aguardam ansiosos para o nosso retorno à pátria espiritual como vencedores de nós mesmos. Nesse instante que antecede o passe, pedimos, Senhor, que derrame sobre cada um de nós as suas bênçãos e que abençoe também aqueles que acompanham em seus lares, aqueles que não puderam estar presentes, mas que precisam, assim como nós, do teu infinito amor. Permaneça conosco sempre,